Olá a todos vocês que estão nos assistindo no Que História é Essa, Max, que surgiu com uma proposta totalmente diferente na internet de trazer conhecimento, reflexões, curiosidades, pontos que instigam e fazem com que as pessoas pensem um pouquinho. Tendo dito isso, vamos falar de um crime. Vamos falar da Fera de Macabu. Inocente? Você já ouviu falar sobre essa história? É justamente o que nós vamos estar falando hoje. E tendo dito isso, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Em um Brasil imperial onde a justiça era tão implacável quanto as florestas densas que cobriam suas terras, um nome ecoou com terror e mistério. A Fera de Macabu. Mas e se essa história que nos contaram sobre esse monstro fosse, na verdade, a maior farsa judicial de nossa nação? E se o homem condenado a forca, o fazendeiro Manuel da Mota Coqueiro, fosse inocente? Prepare-se para desenterrar um crime que chocou o século XIX e cujas sombras ainda pairam sobre a história brasileira. Quem era Manuel da Mota Coqueiro? O que realmente aconteceu na noite sangrenta de 1852? E por que, mesmo após sua execução, a dúvida sobre a culpa persiste até hoje? Neste vídeo vamos mergulhar nas profundezas de um caso que desafia a lógica, a moral e a própria ideia de justiça. Você está pronto para questionar tudo o que sabe? Nossa história começa em meados do século XIX, na próspera região dos Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Uma terra de riqueza e poder onde grandes fazendeiros acabavam ditando as regras. Entre eles destacava-se Manuel da Mota Coqueiro, um homem influente, casado com Úrsula das Virgens, proprietária de 5 fazendas. Manuel era conhecido por sua astúcia, mas também por suas atitudes que lhe renderam muitos inimigos. Um deles, seu primo, Julião Batista Coqueiro, nutria um ódio antigo por Manuel ter se casado com sua noiva de juventude. Uma relação passional. Mas a tela de intrigas se adensaria ainda mais. Em 1852, Manuel, já casado, envolveu-se com a jovem Francisca, filha mais velha de Francisco Benedito da Silva, um meeiro que trabalhava em suas terras. Francisco, ao descobrir o caso, viu uma oportunidade. Começou a chantagear Manuel, exigindo cada vez mais. Cansado das exigências, Manuel tomou uma decisão drástica. Expulsou Francisco e toda a sua família de suas terras, incluindo Francisca. Ele acreditava que assim se livraria do problema e preservaria seu casamento. Mal sabia ele que essa decisão desencadearia uma tragédia sem precedentes. No dia 12 de setembro de 1852, sob a chuva torrencial, a família de Francisco Benedito da Silva foi brutalmente massacrada, a golpes de facão. Francisco, sua esposa e vários filhos foram mortos. A cena era de horror indescritível. Milagrosamente, apenas uma pessoa sobreviveu. Quem? Francisca, a filha mais velha, grávida. Descalça, ensanguentada e com as roupas rasgadas, ela vagou pela mata por 2 dias até encontrar ajuda. Sua história seria a chave para a condenação de Manuel da Mota Coqueiro. As autoridades, ao ouvirem o relato de Francisca, rapidamente apontaram Manuel como o mandante do crime. A imprensa sedenta por uma história chocante o batizou de A Fera de Macabu. O julgamento foi um espetáculo, mas a investigação, essa é a parte mais sombria. Testemunhas chaves eram desafetos de Manuel, como seu primo Julião, que tinha motivos pessoais para vê-lo na ruína. Escravos que poderiam ter informações cruciais foram impedidos de depor contra seu senhor, conforme a lei da época. E o álibi de Manuel, que alegava estar viajando a trabalho no dia do crime, foi simplesmente ignorado. Seria possível que a verdade estivesse sendo convenientemente distorcida? A pressa em encontrar um culpado era palpável, mas e os outros suspeitos?
E se Úrsula, a esposa traída, tivesse mandado matar a família de Francisca para incriminar o marido infiel? Ou Herculano, o namorado de Francisca, que poderia ter buscado vingança pela desonra de sua amada? E o ódio de Julião por Manuel não seria um motivo forte o suficiente para uma armação? Nenhuma dessas possibilidades foi seriamente investigada. A narrativa já estava escrita. Manuel da Mota Coqueiro era a fera. Em 6 de março de 1855, em meio a uma multidão sedenta por justiça ou espetáculo, Manuel da Mota Coqueiro foi enforcado na Praça da Luz, no Rio de Janeiro. Suas últimas palavras, segundo a lenda, foram uma maldição à cidade de Macaé, prometendo que ela não cresceria por 100 anos. Um fim trágico para um homem que, para muitos, foi vítima de um dos maiores erros judiciais da história brasileira. Mas a história não termina aqui. Anos após a execução de Manuel, a verdade veio à tona. No leito de morte, um dos capangas ou escravos envolvidos na chacina acabou confessando o crime, inocentando Manuel da Mota Coqueiro. A revelação chocou o país. Um homem foi executado por um crime que não cometeu. Esse caso emblemático teve um impacto profundo. Dom Pedro II, horrorizado com a possibilidade de um erro judicial tão grave, passou a comutar todas as sentenças de morte, pavimentando o caminho para a abolição da pena capital no Brasil. A história de Manuel da Mota Coqueiro é um lembrete sombrio da fragilidade da justiça e do poder da narrativa. Ele era a fera do Macabu ou a maior vítima de um sistema corrompido. Sua história nos força a perguntar quantas feras foram criadas pela opinião pública e por julgamentos apressados, e o que podemos aprender com um erro tão colossal. Se você ficou intrigado com essa história, se a justiça de Manuel da Mota Coqueiro te fez refletir, deixe seu like neste vídeo. Inscreva-se no canal para não perder nenhum mistério e ative o sininho para ser notificado sobre nossas próximas investigações. Compartilhe sua opinião nos comentários. Manuel da Mota Coqueiro era inocente ou culpado? Sua participação é fundamental para desvendar os segredos da história. Até o nosso próximo vídeo encontro.